E aí, galera do Me Salva? Aqui quem está falando é o professor Marco e agora a gente vai falar um pouco sobre estabilidade. A gente vai entender, por exemplo, qual que era o problema dos navios de guerra antigos, as naus, que tinham canhões em cima do convés. Por que isso era ruim para a estabilidade e o que é o lastro e como ele pode nos ajudar nessa questão. Para que a gente entenda ah, o que vem a seguir, é importante que a gente já tenha entendido o que é a força de empuxo e como ela atua sobre os objetos imersos num fluido. Vamos começar? Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos o mar e nós temos a seção transversal de uma embarcação, tá? Um convés reto, plano, um casco circular e um objeto no centro dessa nossa embarcação. Alguns conceitos básicos que a gente vai explorar vai ser, para começo de conversa, o centro de gravidade da nossa embarcação, esse ponto verde aqui. Então, já vamos anotar centro de gravidade. Mais simplificadamente, CG. A gente vai trabalhar com o conceito do peso, né, que está atuando sobre a embarcação, que vai estar atuando sempre no centro de gravidade apontado para baixo, independente da inclinação desse barco. Na hipótese, claro, de que nada se move dentro do barco. Nós temos também a ação da força de empuxo sobre a nossa embarcação, que ela atua mais ou menos, ou melhor, exatamente no centro de massa do líquido deslocado, do fluido deslocado pela embarcação. Tá? No caso da nossa seção circular, o volume deslocado vai ser sempre o mesmo, a forma desse volume também vai ser sempre a mesma, então a nossa força de empuxo vai estar sempre atuando no mesmo lugar. Ok? Bom, o que a gente vai definir também? A gente vai definir essa linha vermelha, que é nosso plano de simetria de massa da embarcação. E a gente vai chamar essa linha de linha A. A gente tem outra linha, que é essa linha roxa vertical, que é a linha de ação da força de empuxo. E a gente vai chamar ela de linha B. Ok? Nós vamos definir também a interseção da linha A com a linha B. Esse é o nosso ponto vermelho. A interseção das linhas A e B é o nosso metacentro. Ok? Se nada se move dentro da embarcação enquanto ela inclina, a linha A vai se manter solidária à embarcação, inclinando junto com ela. Se a seção do casco for circular, a linha B não muda de posição com a inclinação do barco. Ou seja, se nada se move dentro da embarcação e a seção do casco for circular, então o metacentro não muda de posição. Ok? Agora vamos começar de fato a falar de estabilidade. Bom, o empuxo sempre aponta, no nosso caso, para o metacentro, que é o nosso eixo de rotação. Portanto, o empuxo nunca provoca torque na embarcação. Ok? Por outro lado, a força-peso, que atua sempre no centro de gravidade, ela vai estar gerando um torque
sempre sempre que a embarcação estiver inclinada de um certo ângulo. Tá? Então, uma componente do peso vai estar sempre gerando torque na embarcação, se ela estiver fora do equilíbrio aqui no meio, né? Bom, a tendência natural para o equilíbrio estável é que o centro de gravidade da embarcação fique sempre abaixo do nosso metacentro. Então, essa é a característica fundamental da estabilidade, que o nosso centro de gravidade esteja sempre abaixo do nosso metacentro. Se isso existe, a nossa embarcação está estável. Ok? Mas e para uma situação específica? Ou melhor, e se a gente deslocar um pouco a carga do nosso convés para a direita? Tá? Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou dar uma movimentada aqui no desenho para descolar a carga e colar ela lá na direita. Colei. Pronto. Se a gente desloca a carga do convés para a direita, vai acontecer que a nossa linha A, ou seja, a linha de simetria de massa da nossa embarcação, também vai se deslocar. Então, ela não está mais aqui no meio, ela está deslocada para a direita também. Ela vai gerar um torque, porque ela está a uma certa distância do nosso metacentro. Ok? Ela gera um torque. E o nosso centro de gravidade acompanha a nossa linha A, que foi deslocada para a direita. Então, o nosso centro de gravidade também foi deslocado para a direita. O que pode acontecer? Como a nossa linha A está mais para a direita, mais ou menos onde está passando a lapiseira, ela não está mais cruzando com a linha B, essa linha vertical, na região desse ponto vermelho. O que significa que o metacentro ele se deslocou para baixo, porque o metacentro é sempre a interseção. Então, o metacentro está aqui. Se acontece essa situação do peso ou do centro de gravidade da embarcação coincidir com o metacentro, não tem mais braço de alavanca da força-peso. E a embarcação vai entrar num novo equilíbrio, só que é um equilíbrio instável. Tá? É um equilíbrio instável. Por quê? Porque o menor deslocamento adicional da nossa carga para a direita vai fazer com que a linha seja deslocada ainda mais para a direita. Portanto, a interseção dessa linha, que estava nesse ponto, como a linha foi para a direita, agora ela vai estar aqui mais para baixo. E o que nós temos? Um centro de gravidade acima do nosso metacentro. O que vai acabar, se a gente girar um pouquinho mais a nossa embarcação, vai acabar gerando um momento negativo, digamos que o nosso metacentro esteja aqui, um momento negativo, e a nossa embarcação vai girar aqui no sentido horário e ela vai emborcar. Tá? Por quê? Porque a nossa embarcação vai querer naturalmente encontrar, né, um novo ponto de equilíbrio estável onde o centro de gravidade fique embaixo do nosso metacentro. Agora a gente vai voltar à nossa situação de equilíbrio estável. Ou melhor, nossa situação de equilíbrio instável. Tá? Aqui. E se nós colocarmos um peso no fundo da nossa embarcação? Vamos colocar o peso no fundo da embarcação. Aqui está o nosso peso. O que vai acontecer? O nosso centro de gravidade ele vai descer
ok? E o que vai acontecer? Ele vai aumentar de novo, ele vai aumentar o braço de alavanca da força-peso em relação ao nosso metacentro que estava aqui, gerando... Nosso metacentro estava aqui, então agora é gerando um torque, né, no sentido anti-horário, para cá, opa, passar aqui embaixo, que vai tender a fazer com que a nossa embarcação restaure a situação de equilíbrio, tá? E é esse peso no fundo da nossa embarcação que a gente chama de lastro, que ela tem a função de aumentar a estabilidade da nossa embarcação. O problema das naus de guerra era justamente dos canhões que ficavam no convés instabilizarem a embarcação com muita facilidade. E esse peso adicional no fundo dos barcos, o lastro, ele gera uma estabilidade adicional. Afinal, o nosso centro de gravidade, que antes estava aqui em cima, ele foi deslocado um pouco para baixo. Então, qualquer que seja a inclinação do nosso barco, agora a gente tem, além de um peso maior, a gente também tem um braço de alavanca maior, facilitando com que a embarcação seja restaurada ao seu estado de equilíbrio estável.